Sejam muito bem-vindos ao episódio número 3 do Supla Total Podcast, um lugar que você vai encontrar assuntos sobre nutrição, qualidade de vida e bem-estar. E hoje a gente trouxe uma convidada mais que especial. Eu vou até ler para vocês aqui, que é muita coisa, gente. Ela é nutricionista integrativa, ela é fitoterapeuta, ela está graduando em neurociência. Tem noção? Bastante, né? Galera, com vocês, Gleiciele Henriques, conhecida como Gleice. Gleice, seja muito bem-vinda. Bom dia, gente, tudo bem? Prazer. Primeiramente, quero agradecer, Rodrigo, muito obrigada por essa oportunidade para estar trocando aí esse feedback, essa experiência nesse momento aqui do podcast. Então, vamos lá. Bora. Gleice, pra gente começar, eu queria entender assim, como que a nutrição entrou na sua vida? Assim, em que momento, sabe aquele gatilho que você fala, cara, é nutrição, é isso que eu quero pra minha vida? Olha, eu falo que a nutrição acho que sempre esteve dentro de mim. Resumidamente, contando um pouquinho da minha história, eu era marqueteira, trabalhava como estagiária de empresa de marketing. E aí, em um momento que eu fui aí para iniciar essa faculdade de marketing, teve aí algumas questões em que eu tive que a empresa me dispensou e tudo mais. E aí apareceu a oportunidade de uma bolsa, né, da faculdade, eu poderia escolher qualquer curso. Legal. Então, aí, eu fiquei entre as minhas 3, que eu gosto muito, que é principalmente a nutrição, psicologia e a parte de fitoterapeuta, né? A parte de fisioterapia, na verdade. E aí, eu consegui escolher a parte da nutrição, fiz aí os 4 anos, consegui, na época, ser a bolsista. E comecei com essa parte trazendo a nutrição para a minha vida, de fato, há 12 anos atrás. Ai, que legal. Mas você não largou as outras, né? As outras continuaram, né? Porque tem um pouco disso quando a gente fala de nutrição integrativa, de atendimento clínico, né? Mistura um pouco essas áreas, não mistura? Sim, então a nutrição ela é muito ampla de fato. Então tem a parte da esportiva, a clínica, agora temos a parte da integrativa também. E aí no decorrer, né, que a gente fala da trajetória desses 12 anos, nós vamos nos identificando aonde a gente gosta mais, o que faz mais sentido, Legal. qual é a nossa paixão dentro da área da nutrição. Legal. Então, neste período, né, de atendimentos e tudo mais, eu fui tendo aí o contato com o paciente, entendendo a real dor dele e como, de fato, eu poderia ajudar ele numa transformação real, uma transformação consistente. Legal. Não apenas entregar para ele menos 5 quilos, menos 10 quilos, né? Então, eu poderia fazer além dessa questão de apenas pensar em caloria. Foi aonde eu foquei mais nessa parte, trazendo aí essa questão da nutrição integrativa, Legal. né? Que é ver o paciente como um todo, é ver ele como mente, como corpo, entender suas emoções, como isso afeta seus hábitos alimentares, como de fato isso faz com que ele tenha a dificuldade de alcançar o seu objetivo, como de fato isso cria crenças limitantes nele, isso ele passa tendo muitos períodos sabotadores de ganho de peso, perca de peso, reganho, até mesmo numa parte esportiva, às vezes a pessoa inicia e aí ela não consegue manter um resultado por causa de questão de hábitos, isso também entra a parte que a gente Legal. pode integrar o paciente, então não é uma coisa fixada. A gente fala que a nutrição integrativa é para todas as áreas que a pessoa busca essa evolução da base de nutrição, de fato. Legal. E essa é a minha paixão agora. Que legal, que legal. E você aí, você conhecia sobre nutrição integrativa? Já tinha ouvido esse termo? A gente está com a especialista agora falando mais disso, e esse é um tema que me interessa demais, né? A gente vê que essa palavra integrativa, ela veio ali na medicina, e agora você está trazendo a questão da nutrição integrativa, né? Explica pra gente, Gleice, um pouquinho melhor, assim, como que é de forma prática, como que acontece isso? Então eu vou lá, Rodrigo, vou lá no seu consultório, eu agendo com você me recebeu. Como que é essa prática, assim, da nutrição integrativa? Então, sempre de cara é ver você realmente por completo. Então, sempre a gente pede exame laboratorial para, de fato, ver como que está internamente. Legal. Após o internamente, temos a parte comportamental, que a gente faz uma anamnese bem completa para entender como que o Rodrigo, de fato, está o seu comportamento alimentar num todo. Então, como que é a rotina, quais são suas limitações, quais são seus
vícios, seus hábitos, suas preferências, se você tem alguma sensação de ansiedade relacionada com o alimento. Então, a gente pega toda a parte comportamental, a parte bioquímica, que são seus exames laboratoriais, e as suas queixas. Então, Gleice, eu tenho muita dificuldade de equilibrar, eu gosto muito de Coca-Cola. Eu tomo Coca-Cola todos os dias. Mas isso é um hábito? Isso é um vício? Então, a gente vai trocando uma ideia para entender o que, de fato, determina esse comportamento do paciente. É uma questão emocional? É porque você associa o estresse do dia a dia com alguma recompensa alimentar? Então, nessa parte integrativa, a gente associa a parte base nutrição, aonde eu vou entender, de fato, o que você nutre seu corpo, a parte corpo, o que de fato você faz para movimentar o seu corpo, se você está ativo, se você não está, porque isso também controla muito a atividade, controla muito a questão hormonal também. Sim. E de fato, como que está a parte comportamental, estresse mental, fadiga mental, a parte da qualidade do sono, tudo isso impacta quando a gente pensa nesse trabalho integrativo. Não é só a questão da caloria em si. Então, a gente avalia um sono, a gente avalia o seu intestino, a gente avalia seus exames laboratoriais, a gente avalia essa parte comportamental, o que de fato, como está a sua rotina hoje, o seu tipo de trabalho, se é estressante, se demanda de você uma questão de ativação, de reforços específicos. Então, tudo isso está associado com recompensas também alimentares. Que legal. E é interessante porque muita gente ainda tem na mente a questão de vou na Nutri para pegar uma dieta e é só isso. E já não é mais assim, né? Não. Já mudou. Já. De fato, vai muito além. Então, vai muito além de só calorias. Então, quando você pensa em, de fato, né, conseguir uma transformação de vida, porque às vezes a gente pensa assim, transformação nutricionista, você vai pensar, ela vai deixar uma pessoa que está passando por um processo de obesidade, sobrepeso, Sim. em uma pessoa eutrófica. E não é isso. Então, vai muito além de apenas calorias. É você, de fato, eu falo que é pegar a pessoa e organizar a vida dela. Certo. No sentido de, olha, para você alcançar, de fato, um corpo saudável, que não necessariamente está ligado só com eutrofia. Não é só peso que se diz que uma pessoa está saudável. Sim. Então, vai muito além. Então, vê como que a pessoa está por completo. Então, a gente vai ajudar a reeducar os hábitos diários. Então, reeducar essa parte da higiene do sono. Será que a pessoa está dormindo bem? A pessoa treina, se mata, faz lá atividade física, não come adequadamente, não recupera essa massa muscular, não dorme bem, não recupera também, fadiga mais, aumenta o estresse mental. Então, a gente reprograma essa transformação por completo. Melhora o sono, melhora a parte intestinal. Se a pessoa tem uma inflamação metabólica, a gente tenta melhorar essa parte da inflamação para, de fato, ele conseguir absorver melhor esses nutrientes, para, de fato, ele conseguir recuperar essa musculatura, para, de fato, ele conseguir dormir bem, Sim. controlar os hormônios de saciedade. Porque eu sempre falo para os pacientes, seu dia começa na noite anterior. Legal. Sempre. Se você teve uma boa noite de sono, você já começa o seu dia certo. Já começa na frente. Já começa na frente. Porque se você tem uma noite de sono ruim, você já mexe com os seus hormônios, principalmente cortisol, você já começa o dia, talvez alterando aí seus hormônios relacionados à saciedade, você já aumenta picos de cortisol com ansiedade, você já tem escolhas alimentares diferentes. Se você tivesse com o seu eixo equilibrado. Então, sempre o seu dia começa na noite anterior. São detalhes. Então, não adianta uma pessoa estar saudável se o intestino dela não está saudável. Não adianta uma pessoa considerar estar saudável se ela não dorme bem, se ela não tem tempo nem qualidade de sono, se ela não controla o estresse mental dela, porque, de fato, isso vai trazer um prejuízo. Sim. Seja o impacto no peso, porque ela pode ter um prejuízo no peso, seja um impacto em um pico de ansiedade, Legal. Seja num impacto numa questão de alteração de humor, isso vai impactar no relacionamento com familiares, com amigos, trabalho, impacta em tudo. Então, de fato, é transformar a pessoa por completo, que vai muito, de fato, além de peso. Então, vamos lá. O que você está trazendo para a gente é assim... A parte de se alimentar bem, criar bons hábitos, vai muito além da questão de peso, sobrepeso, magro, obeso. É isso. Exatamente. Muito além. Vai muito além. É você entender que você é um ser único,
Então, Rodrigo é um ser único que tem limitações únicas, Certo. crenças únicas, padrões únicos, comportamentos únicos, e aonde nós temos que ajustar todos esses comportamentos que definem você para, de fato, te deixar, a gente fala, o eixo mais equilibrado possível, que é o mente, corpo, alimentação, sono, hidratação. Sim. E isso tudo vai facilitar as minhas escolhas, ou melhor, vai me proporcionar fazer escolhas melhores durante o meu dia, possivelmente. Exatamente. Porque eu vou estar no meu eixo ali, vou estar equilibrado, então eu tenho mais chance de fazer melhores escolhas, inclusive nutricionais, por estar no meu equilíbrio, é isso. Exatamente. Então, começou bonitinho, dormiu bem, acordou bem. Então, você acordou descansado, sem aquela agitação também mental. Certo. Sabe aquele momento que você não desliga? Então, você acordou bem, descansei, respirou bem profundamente, que isso faz também muita diferença. Essa parte da integrativa, a gente fala também muito sobre o respirar, sobre viver o momento de Estar cada presente. vez, estar presente, né? Então, acordei, olhar o que você tem que fazer e prestar muita atenção nas suas atividades automáticas, né? Certo. Porque eu falo muito para os pacientes, 95% de todas as nossas ações diárias é do nosso subconsciente e são automáticas. Caramba. 95% é tudo automático. A gente acha que está no controle. Não, automáticas. E esses automáticas vêm lá da nossa infância até hoje, que são coisas que nós vamos aí, de fato, fazendo, ativando, reforçando e programando. Então, nosso subconsciente, 95%, são essas ações automáticas. Então, um exemplo. É automático, você acorda, você, de fato, já tem um mecanismo automático de fazer. Sim. Levanta da cama, talvez vai no banheiro, já abre lá, pega a sua escova de dente. Às vezes, você nem sabe, de fato, onde está a escova de dente. Você já sabe que é automático, você já pega. Então, automático, você já sabe que depois que você sai do banheiro, você vai fazer tal coisa. Então, todos os nossos hábitos, 95%, são automáticos. Apenas 5% está realmente no consciente. Então, quando a gente pensa até nessa questão, né, de ajudar o paciente a criar melhores hábitos comportamentais, alimentares, de vida, porque às vezes os hábitos não é só a nutricionista, ela não vai ajudar só o paciente a mudar um hábito alimentar. Sim. Às vezes eu vou ajudar o paciente a melhorar o hábito de dormir. Eu vou ajudar o paciente, de fato, a melhorar o hábito de criar hábito para uma atividade física. Sim. Então, em vários campos. Quando a gente pensa nessa programação, de ajudar o paciente a criar bons hábitos, por isso que vai muito além de apenas dizer o que fazer, é exatamente por essa parte que entra até a parte da neurociência, né? Exato. Que é a parte de comportamento. Então, como 95% das suas ações hoje, Rodrigo, são automáticas, como eu vou falar para você? Rodrigo, eu quero que hoje, a partir de hoje, você coma carne. Isso já está no seu subconsciente. Eu não gosto, Gleice. Gleice, Nutri, eu não gosto de comer ovo de manhã. Nutri, eu não gosto, eu gosto de comer meu pão. Exato. Então, como que a gente vai ajudar esse paciente a se tornar melhor esse hábito alimentar? É onde a gente entra com as estratégias nutricionais e comportamentais. Então, quando a gente pensa em programar esses novos hábitos, reprogramar, aí entra a parte também, né, que é a neurociência, para a gente entrar com estratégias para ajudar esse paciente a reformular esse novo hábito automático. Isso é possível. Legal, Isso, legal. de fato, é possível. Porque, assim, a gente tem um vale, né, entre a teoria, então, assim, uma dieta interessante, uma coisa que funcione, e efetivamente isso acontecer na vida daquela pessoa, né? Então, o que você está me falando é que tem que se construir uma ponte aqui que vai levar essa pessoa a conseguir o objetivo dela. E isso é possível, porque tem muita gente que tem a crença que, não, já tentei várias coisas e não funciona para mim. Eu sempre perco o peso e depois eu encontro o peso de novo. Tem um pouco disso, né? Então, acho que o que você está me trazendo é que precisa criar novos hábitos, principalmente isso. Trazer coisas saudáveis para sua vida, maneiras de se portar ali durante o dia e que começa, na verdade, na noite anterior. Exatamente. Com o sono. Exatamente. É você dar importância em todos os detalhes. Legal. Em todos os detalhes. Você tem que pensar que você é um ser completo, de fato. Então, você tem sim que se preocupar com cada detalhe. Então, se preocupar em realmente ter essa qualidade do sono importante, sim. Então, você começa ali com pequenos detalhes. E ter uma rede de apoio é extremamente importante. Legal. Então, as pessoas já chegam no consultório com essas crenças. Então, tipo, Nutri, eu sempre fiz dieta
e ou emagreço, ou eu tenho que ficar, fazer uma restrição extremamente grande em relação às coisas que eu gosto para poder alcançar uma perca de 5 quilos e depois eu ganho tudo de novo. E aí eu como mais do que eu comia antes. O famoso efeito sanfona. Exatamente. E esse efeito sanfona, eu falo para eles que não é só o efeito sanfona estético. Você também causa um efeito sanfona no seu metabolismo e também no seu subconsciente. Você bagunça as suas crenças. Então, imagina o quanto de crença você cria em cima da sua crença. Eu não consigo, tentei e não consegui. Tá vendo? Eu não consigo. Então, ela começa a reforçar que, de fato, ela não consegue. E aí, ela começa a... Deixa pra lá, então eu vou ficar assim mesmo. Então, ela começa a ganhar peso, ganhar peso. Se antes ela falava, eu não consigo tirar o refrigerante. Tentou, tirou por uma semana algo muito restrito. Aí depois, quando ela voltou, ela começou a tomar o dobro que ela tomava de refrigerante. Ela falou, então, eu não vou mais tentar lutar contra isso. Eu vou aceitar o que eu sou, Sim. o que eu consigo alcançar. Entendi. E aí ela cria uma crença muito mais forte nela. E essa crença muito mais forte pode levar ela a uma doença, a um risco de diabetes, a um problema muito mais sério. Sendo que, de fato, é possível você reprogramar. Então, nós reprogramamos hábitos, sim. Então, isso é possível, é comprovado. Legal. Você pode ter redes de apoio, sim, de um terapeuta, psicólogo, depende muito de vários fatores. Mas essa parte da nutrição, nós conseguimos reprogramar hábitos alimentares. Tem aí a questão, né, da neuroplasticidade, que a gente é esse poder de fato você conseguir reprogramar algo. Mas Nutri, desde que eu era pequena, eu luto contra a obesidade. Desde que eu era um bebê, eu luto contra a obesidade. Você acha que agora eu consigo não ser mais uma adulta obesa? Consegue. Sim. Consegue. É possível. É possível. Genética influencia, mas genética Legal. não define quem Legal. você é. O que vai definir de fato o que você é, o que você vai se tornar e consequências que disso vai vir, é você. Então, é uma escolha de fato. Só que essa escolha, ela vem com uma demanda de atividades que tem que ser feitas, né? E é esse que é a parte mais difícil, né? A consistência. E a base é muito a crença, né? Eu gosto de estudar também PNL, Sim. Programação Neurolinguística. Acho que é um tema, assim, maravilhoso. Tive a oportunidade de fazer algumas certificações. E se fala muito nisso, né? Assim, o seu cérebro, ele vai fazer de tudo para mostrar que você está certo. Então, se você acredita que você não é capaz, você está certo. Seu cérebro vai fazer de tudo, vai ter essas escolhas, essa parte inconsciente, esses 95%, para mostrar que você não é capaz. Por outro lado, se você acredita que você é capaz, seu cérebro vai fazer de tudo para fazer isso acontecer na sua vida. Então, acho que essa é uma mudança drástica, parece sutil, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero, mas lá dentro ela não acredita que ela é capaz. É isso mesmo. E isso vai mudar o jogo todo. Exatamente, porque falar, tem pessoas que já sabem que tem que mudar algo. Tem um momento em que você, às vezes, não acredita, não aceita que quer mudar. Mas tem um momento que você, de fato, acredita que quer mudar. Só que falar apenas não basta, né? Então, é realmente um trabalho que você tem que fazer com você nessa reprogramação. Não é uma coisa tão simples, né? E fala assim, olha, então, ok, eu vou emagrecer, eu consigo, eu vou. Aí, primeiro dia, você vai lá porque você está motivado. Bonitinho. Você está motivado. Mas durante esse processo, lembra, sua mente é automática, seu subconsciente é automático. Sim. Então, você fala, Gleice, o chocolate está aqui, mas eu não vou comer, porque eu tô motivada e eu não vou comer esse chocolate. Na minha casa tem bastante chocolate, mas eu não vou comer esse chocolate. Vai acontecer algo de estresse ali que te tire da sua zona de equilíbrio, ou talvez uma noite mal dormida, Sim. você acordou com aquela agitação, a ansiedade vai bater, o seu subconsciente automático vai fazer o quê? Recompensa. Pega o chocolate. Só hoje. Só hoje eu comi. Então, de fato, quando a gente pensa na reprogramação, PNL e tudo mais, tem que ser feito técnicas. Técnicas, eu falo, é reforço positivo, na verdade, é reforço diário e recompensa positiva que você tem que fazer diariamente para criar um novo hábito. Legal. Então, você só muda um hábito quando você cria um novo em cima. Sim. Então, Gleice, eu sou viciada em refrigerante, em chocolate, em pão. Então, a gente, no começo, quando a gente usa a reeducação alimentar, de fato, eu não tiro
o que o paciente tem o vício. Eu primeiro ajudo no comportamento para ele entender os gatilhos que está fazendo ele ter esse comportamento. Legal. Porque não adianta falar assim, beleza, a partir de hoje você não come mais, tá? Você pode tirar tudo da tua casa. Não tem nada disso aqui. Ele vai atrás, porque isso está no subconsciente. Então, primeiro é entender que na hora que bater o estresse, a ansiedade, que é o momento que você vai atrás aí dessa recompensa, né? Essa recompensa imediata. Sempre essa parte do doce e tudo mais, recompensa imediata. Se na hora que você passou por estresse, você estiver o acesso, ou foi realmente o imediatismo ali de comer, você recompensou, sentiu-se bem, depois vem a gente fala a sensação da depressão, que é a tristeza de não ter feito isso e tudo mais. Então, coisas que a gente vai fazendo são técnicas de afastamento. Então, na hora que bateu aquela ansiedade, que de fato você sente a necessidade daquele seu conforto, tem pessoas que o conforto é o álcool, pessoas que o conforto é o pão, pessoas que o conforto é um refrigerante, um chocolate, pessoas que o conforto é até atividade física. Sim. Então, cada um tem a sua recompensa. Nesse momento imediato, a gente pede muito para a parte da técnica de respiração. É uma das coisas que tem também a parte de neurociência, PNL, uma técnica muito interessante. As pessoas não dão muita importância para isso. Então, parar. Quero agora comer esse chocolate. Então, você vai parar por um segundinho. Você vai respirar profundamente, de 3 a 5 vezes. Profundamente. Respira e solta. Para você ter uma ideia, é difícil as pessoas quererem parar para respirar. Porque elas querem ser imediatistas em tudo. Que então, loucura, nós não né? paramos. É uma coisa simples. Fala assim, tá bom, então é só parar e respirar que eu vou conseguir? Tenta, faça. Respira de 3 a 5 vezes profundamente. Observa se realmente, de fato, você quer aquilo. Tenta colocar ali, daqui 5 minutos eu vou lá e faço. Nesse momento de 5 minutos, você teve uma distração cerebral. E essa distração faz com que diminua essa necessidade de imediatismo quando você vai na recompensa. Legal. Isso são algumas técnicas que a gente pode colocar também para ajudar na questão de compulsão, na verdade, imediatismo de doce, chocolate, acesso a alimentos, de fato. E é um processo de trazer consciência, né, para esse ato. Porque o 95% lá, o inconsciente foi e te deu esse impulso. Falou, não, vou pegar o chocolate. Quando você respira e você para esses 5 segundos, essas 5 respirações, você trouxe consciência para o processo para ver se você realmente quer aquilo e se Exato. quer aquilo naquele momento. Porque às vezes você tem a cota lá, Nutri, eu não vou cortar o chocolate, mas vou comer um quadradinho por dia. E aí, no primeiro momento, foi lá e já comeu o quadradinho. Putz, como que eu vou ficar o dia inteiro sem comer o chocolate? Então, acho que é um pouco disso, né? De trazer consciência para o processo. E umas coisas que eu estava estudando também, Gleice, é aquela questão assim, de dentro da gente, tem várias partes, né? Então, tem vários Rodrigos aqui. Tem o Rodrigo, vamos pôr aqui, o Rodrigo que quer comer o chocolate, tem o Rodrigo que quer emagrecer, tem o Rodrigo que quer fazer atividade física, tem o Rodrigo que quer trabalhar, tem o Rodrigo pai, tem o Rodrigo filho, tem o Rodrigo marido. E essas partes, elas vão se conversando durante o dia, né? Então, no momento desse, a parte do, você merece, vai lá, você merece, pega esse chocolate, não tá conversando com a parte que, a gente tá se esforçando pra caramba, a gente tá aqui no 10º dia do nosso processo de reprogramação. Então, acolher ambas as partes também faz sentido, né? Então, eu reconheço que esse chocolate, para mim, até então, era uma compensação. Mas, por outro lado, eu quero um novo eu quero fazer algo diferente e cada esforço que a gente faz, ele reforça o nosso novo hábito. Quando eu vou lá e não pego esse chocolate, eu estou dando o sinal mais forte de todos para o meu cérebro que eu estou em transformação. Isso. É isso, né? É isso mesmo, perfeito. É o reforço positivo. Legal. Então, todos os dias, até coloco uma hashtag muito no meu Instagram, quando os pacientes postam, ou treinando, ou comendo bem, eu gosto bastante de usar uma hashtag ativação de reforço positivo. Então, é exatamente isso que você tem que fazer. Ativação de reforço positivo. Então, às vezes, quando o paciente... Tem pacientes... É muito individual. Então, de fato, tem pacientes que, numa reeducação alimentar, eu de fato, calculo quanto ele pode comer de chocolate. Legal. Então, ele tem ali, de fato, uma quantidade. E aí, né, vai ter momentos em que ele fala assim, Nutri... vou dar um exemplo. Você me passou para comer 30 gramas de chocolate.
que pode ser no seu momento que você quiser. Certo. Mas eu sempre peço, essa porcentagem que você pode comer distribuído de uma só vez, ou não comer, se sentir, você vai ter a liberdade de consciência. Legal. Só que, de fato, tentar trabalhar o não aceitar o imediatismo. Que é para realmente ter isso, você não ficar dependendo. Então, assim, eu como chocolate quando eu quero. Sim. Ele não me define. Eu não preciso dele. Legal. Eu quero, eu como. Sim. Aí fala assim, o Nutri tem dia do lixo? Não tem dia do lixo. Reeducação, o que você quiser comer, quando você quiser comer, você vai comer. Porque você tem que ter a consciência e o equilíbrio Legal. de como combinar, que horário, o equilíbrio do que está sendo uma frequência ou está sendo, de fato, uma exceção. Então, tudo isso é a parte do equilíbrio que você tem que trabalhar. Senão, você só fica reforçando ali até essa questão de dia do lixo, você fica só reforçando ali que, tipo, um dia você pode tudo. E aí, isso só causa... você não muda comportamento. Isso aí só causa uma bagunça de que você pode ou eu não posso. Então, o prazeroso é quando é dia do lixo. O não prazeroso é a semana inteira. Então, isso também, de fato, não é. Então, você tem que ressignificar até essas pequenas crenças do mundo social. Sim, exato. O tudo perfeito, o que é uma dieta perfeita, o que é um corpo perfeito. Então, de fato, tem que mudar todos esses pequenos hábitos aí. E acho que o peso muda muito, né? Porque fazendo dessa maneira que você traz, tira um pouco do Nutri mandou, ou hoje eu não posso, pro hoje eu não quero. Exatamente. Que é muito mais forte e gera vários comandos. Quando eu aceito que hoje eu não quero, eu posso comer. É isso aí. Mas eu não quero, porque eu tenho liberdade. um propósito. É liberdade. Liberdade de escolha, muito mais. Liberdade de escolha. Quando o paciente chega, eu não falo, você não tem que ser dependente do nutricionista. Você procura um Nutri para, de fato, te auxiliar, te apoiar, te orientar. Então, no começo, realmente, Nutri, parece ser muito longe, mas, de fato, as pessoas não... A grande maioria não sabe combinar a lógica de um carboidrato, uma proteína, uma gordura boa. Então, às vezes, eles erram tentando acertar. Sim. Então, aí, às vezes, por exemplo... algo que é muito comum de acontecer. Traga casos reais. Algo muito comum. Às vezes o paciente chega assim, Nutri, eu tô tentando. Olha, aí eu pego o recordatório alimentar. Legal. Aí o paciente fala assim, olha, de manhã eu já tô muito melhor. De manhã agora eu tomo uns 300 ml de suco de laranja e eu tirei o pão e agora tô comendo uma tapioca. Aí meu coração... Aí eu falei, muito bom, né? Aí eu deixo ele se explicar, falar tudo. Aí depois fala assim, aí eu vou entrando com a parte, agora eu vou explicar pra você como o que você está comendo, o que de fato pode interferir ou não, porque não é só qualidade, é muita questão do peso também, não é só peso, vai muito além. Sim. Quando a gente pensa numa alimentação, também não é só caloria e também não é só qualidade, você tem que ter muita noção com o que você combina. Então, eu falo para ele, bem, de fato, um suco de laranja, nutricionalmente, é saudável. Melhor que ele tomar um refrigerante, Sim, certo? Só que quando a gente pensa na questão metabólica, controle de insulina, ou até mesmo emagrecimento, não colocaria um suco de laranja em jejum. Porque você vai estimular muito a sua insulina. Pico glicêmico vai dar. Porque o suco de laranja tem um índice glicêmico muito alto. Muito alto. Então, ele está acertando pela qualidade. Só que na combinação, horário, para o que ele precisa... não vai ajudar. Legal. Pode até piorar. Porque quando ele está dormindo, todos os hormônios estão tudo ali bonitinho, insulina equilibrada. A primeira refeição que a pessoa vai fazer depois de um período muito longo em jejum, ela tem que saber corretamente combinar esse carboidrato, se tem um alto índice glicêmico ou não, colocar uma proteína. Então, esse café da manhã que ele relata, por exemplo, que é muito comum, esse suco de laranja, alto índice glicêmico, tapioca. Aí ele vai falar, mas Nutri, eu não tô comendo pão, tô comendo tapioca. Mas a tapioca vai ter o alto índice glicêmico também. Então, aquela refeição teve uma carga glicêmica muito alta. Então, isso vai estimular muito a insulina, que para quem busca o emagrecimento, pode aí trazer algum malefício. Então, qualidade, talvez ele acertou, né? Mas a quantidade, ou até a quantidade de carbo, não foi o momento mais adequado. Que esse é o termo crononutrição, né? Que é o momento que a gente vai pegar cada tipo de alimento. E é por isso que é importante passar numa Nutri. Esse negócio de vir no ChatGPT, só colocar ali, esquece, tira uma lista, mas não funciona. Mesmo. Então, você ter esse olhar, né? Esse olhar integrativo com o paciente, faz toda a diferença. É um olhar de cuidado, né? Cuidado, de cuidado, de fato.
Legal. E agora eu vou mudar de tema. Eu queria falar com você, você trouxe a questão de inflamação nas suas primeiras frases lá. E eu anotei isso aqui. Hoje a gente fala muito que o intestino é o segundo cérebro, né? E efetivamente é ali que se absorve os nutrientes. Então, assim, qual que é o impacto, na sua visão, de uma alimentação não balanceada dentro desse processo inflamatório? E o que isso pode causar? De fato, o intestino, a gente fala que ele é nosso segundo cérebro, porque ou ele absorve ou ele não absorve. Então, quando uma pessoa ela está num processo inflamatório, seja por um sobrepeso ou uma obesidade, esse processo inflamatório já deixa esse intestino fragilizado. Então, será que esse intestino está absorvendo o que de fato ele está comendo? Será que se esse intestino ele não está absorvendo os nutrientes necessários, às vezes, o paciente pode até estar tendo um pico de ansiedade, um problema de ansiedade, que às vezes entra até com uma medicação, porque ele não está absorvendo os nutrientes específicos relacionados a essa questão hormonal. Liberação de serotonina corretamente. Às vezes, o paciente não está absorvendo os nutrientes específicos para ter aí uma recuperação de uma massa muscular, por exemplo. Às vezes, ele não está absorvendo nutrientes que, de fato, auxiliam esse metabolismo estar mais acelerado, então facilita com que ele ganhe mais peso, com que inflame mais, e aí isso vai acarretando outras coisas. Então, problema de gastrite, problema de diabetes, uma hipertensão, doenças cardiovasculares, uma adiposidade muito grande, um cansaço, uma fadiga, e tudo, de fato, tem que se pensar no intestino. Então, um intestino inflamado, a gente não consegue também esse resultado. Não adianta mudar. Não adianta. Se o intestino não está com capacidade não tem para absorver. Então, não adianta, às vezes o paciente está inflamado, entra um monte de suplementação para dentro. Se ele não está cuidando da base, que é o desinflamar primeiro, não é que você vai estar só sobrecarregando. Então, tem que, de fato, cuidar desse intestino. E aí, o cuidado do intestino também entra com toda essa parte integrativa. Cuidar do intestino é, de fato, ter um ajuste na qualidade do que você come, porque aí a gente trabalha com alimentos funcionais e anti-inflamatórios. Legal. Então, não consigo fazer um paciente emagrecer continuando com uma alimentação inflamatória. A gente trabalha um equilíbrio, né, com alguns processos que ele vai desmamar de alguns alimentos inflamatórios, certo? Mas enquanto ele está desmamando desses alimentos inflamatórios, eu estou colocando ou suplemento, ou complemento, ou trazendo estratégia de alimentos anti-inflamatórios, que é a parte da fitoterapia, né, que eu adoro. Então, trabalhar com fitoterápicos, alimentações funcionais, tudo isso a gente entra como complemento para tratar todo esse cenário inflamatório do paciente. Legal. E Gleice, então você trouxe alimentos inflamatórios. Já ficou claro para mim aqui que uma das prioridades é desinflamar o intestino para aumentar a capacidade dele de absorver os nutrientes do nosso corpo. Traz para a gente aí agora 3 alimentos que você entende que são inflamatórios, que você tiraria, ou pelo menos reduziria bastante, de um paciente, por exemplo. Um exemplo, é algum caso. Açúcares no geral, porque açúcares no geral, quando a gente fala assim, não é o açúcar em si que você pega, porque às vezes eu falo assim, um paciente fala assim, Nutri, eu não como açúcar, aí ele quer dizer que ele não pega o açúcar e adiciona. Mas o açúcares, na verdade, não se diz apenas deste. Então, açúcares seria mais produtos açucarados, doce de bar, sorvete, doce industrializado. Seria esse doce no geral, sobremesa, açucarados. Muito da indústria, de fato. Aí entra também a parte do refrigerante, porque isso causa uma dependência. Porque qual é o problema do refri? Eu tomo Coca Zero. Aí eu falo assim, gente, qual que é a questão da Coca Zero? Para mim, na minha opinião como nutricionista, eu não vou te incentivar a tomar Coca Zero. Mas não tem caloria, Nutri, não vai lá me dar o pico glicêmico. De fato, mas não vai mudar seu comportamento de dependência do doce. Porque, de fato, o refrigerante, a Coca Zero, é mais doce que a Coca normal. Sim. Mas
Porque vai ativando o seu paladar por doce. Então, você vai estimular esse doce para outras coisas que você também gosta. Ah, eu tomo Coca Zero, mas esse paladar doce ativado, você vai comer mais de outras coisas. Entendi. Sem falar que é um produto da indústria. Então, é um produto industrializado. Então, é de fato inflamatório para o seu corpo. O seu corpo entende como algo É inflamatório. extremamente ácido também. Então, não é natural. Então, de fato, assim, você ter uma escolha de, às vezes, é equilíbrio. Gente, tá tudo bem. Eu falo rotina. Ter esse hábito não é legal. E a parte, quando a gente fala de alimentos à base de glúten, eu gosto bastante de falar disso assim. Não é que você tem que tirar o glúten da sua vida. Gente, não é isso, tá? Não é isso. É que quando você está num cenário inflamatório, nós temos que desinflamar. Quando eu penso em desinflamar, eu tenho que trazer um equilíbrio para esse organismo. Sim. E eu reduzo o glúten. Não é que a pessoa não vá nunca mais comer um glúten. O glúten é um vilão. Não é que o glúten é o vilão. É que dependendo do cenário que o paciente está, ele é sim um vilão. Ele vai potencializar essa inflamação do intestino. Legal. Então, eu não vou conseguir fazer com que o paciente alcance o que ele almeja se eu não trabalhar um pouco desse equilíbrio. Que aí vem essa parte do glúten, vem o equilíbrio dessa parte de um refrigerante, dos açucarados. Então, de fato, diminuir esses alimentos inflamatórios ajuda vai ajudar bastante. Muito, 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 muito. Legal. E o que a suplementação que a gente tem hoje de portfólio, hoje na Supla Total, lá a gente tem mais de 400 itens, então assim, é uma gama enorme. E às vezes o pessoal se perde um pouco. Então, o que você indica, assim, de suplementação que auxilia neste processo de desinflamação? Como que você trabalha isso em consultório? Essa parte da suplementação, eu sempre falo para os pacientes que é um complemento. Legal. Sempre a sua base é a alimentação. É a alimentação. Sua alimentação e estilo de vida. Isso é a sua base. Importante. É a sua base. É o que sustenta você. Tem gente que, assim, faz tudo errado lá e quer comprar 3 potinhos e resolveu a vida, né? Não é assim que funciona, galera. Você tem que cuidar da tua base. Por quê? Se você não cuidou da base, se você não tem o intestino para absorver, o que adianta comprar esse suplemento? Exato. Não vai absorver. Você vai gastar dinheiro, vai sobrecarregar seus órgãos para quê? Exato. De fato, não precisa. Então, a alimentação sempre é sua base. A alimentação e estilo de vida é a base. Suplemento, eu falo que é um complemento. Legal. E é um complemento que é super bem-vindo. Então, por exemplo, um paciente que está em processo de reeducação alimentar, uma obesidade, que eu tenho que trabalhar equilíbrio com ele, eu tenho que ter paciência. Sim. Eu não vou passar para ele uma alimentação agora, tiro tudo. Eu tenho que ir aos poucos para reprogramar esse hábito, esse comportamento, certo? Senão ele foge de mim. Então eu tenho ele não volta. Exatamente. Ele não emagrece e não volta na... E não volta e cria uma crença de que ele não consegue. Reforça a crença. Exatamente. Então eu tenho que ter um cuidado. Verdade. Então você tem que ter uma paciência com esse paciente. Então, e ele tem que ter essa consciência de autocuidado, de que ele tem que ter paciência com ele também. Sim. Então a gente vai passando por esse equilíbrio de transformação do que ele come. E aí, com essa transformação, que eu não vou conseguir tirar tudo inflamatório de uma só vez, eu entro com a parte da suplementação para entrar como um coadjuvante aí, né? Para complementar. E um suplemento que eu gosto muito, que eu falo que é a base, é a cúrcuma. Então, a cúrcuma, ela tem ação, ela encontramos tanto na parte aí, né? Fitoterapia, na parte da fitoterapia, tem os suplementos já ótimos aí no mercado. E a cúrcuma, ela tem essa ação anti-inflamatória. Então, ela é maravilhosa. Ela é tudo. Fala anti-inflamatória, antibactericida, ajuda na questão da imunidade. Então, ela é um carro-chefe ali, né? É o nosso coringa. Legal. Então, entrar com essa ação anti-inflamatória, a cúrcuma, eu gosto muito, muito mesmo. Isso para adulto, idoso e tudo mais. E o ômega 3. O ômega 3 também, eu falo que, olha, se a pessoa consegue ter esse suplemento para a vida, toma para a vida. Porque você consegue ajudar campos diferentes. Sim. Com o ômega 3. Então, você ajuda na parte do desinflamar, a parte de cardiovascular, sim, pessoas que têm a questão genética de alteração de colesterol, triglicérides, você consegue manter um equilíbrio melhor com essa parte do consumo do ômega 3. A parte de concentração, memória, cognição. Então, o ômega 3 também é um coringa, assim, sabe? Nesse processo do desinflamar. Então, o suplemento, de fato, ele é muito bem-vindo nesse processo de reeducação alimentar. E é legal porque, assim, o suplemento, ele é um facilitador também, né? Porque, assim, a cúrcuma, gente, é cúrcuma. Você pode comprar na feira, ralar. Você não precisa comprar a raiz e fazer em casa. Isso mesmo. Mas o suplemento, ele vem trazer justamente, assim, essa possibilidade de...
Então, assim, eu tenho dificuldade com o sabor da pimenta, eu quero uma coisa mais prática, eu não vou conseguir ir na feira e comprar. Aí que entra o suplemento, né? E uma garantia maior também de garantia. absorção. Né? Então, pelo fato de, às vezes, o intestino não estar ali tão bom, às vezes a pessoa também, eu consumi a cúrcuma raiz. Talvez nesse processo de absorção, a gente não tem como ter a total certeza do quanto ela vai absorver disso. Entendi. Seja de, eu como peixe. Mas será qual a qualidade desse peixe? Será que de fato você come uma quantidade? E quando a gente pensa numa ação, uma suplementação, uma cúrcuma, quando a gente pensa na ação anti-inflamatória que eu quero proporcionar para esse paciente, eu quero proporcionar de fato algo agora anti-inflamatório. Imediato. Não é manutenção. Então eu quero imediato. Então eu tenho que garantir mais eficácia possível. Legal. Então nesse momento eu gosto muito de entrar com suplemento para garantir essa eficácia, né? E aí, junto, eu peço para o paciente já ir criando o hábito alimentar. Então, Nutri, eu posso tomar o suplemento de cúrcuma e fazer um shot matinal com a cúrcuma, com o própolis, que é também anti-inflamatório. Então, essas partes, com certeza pode. Com certeza, porque você, de fato, não vai absorver exatamente a mesma coisa de curcuminoides que eu coloco ali no suplemento. Legal. Então, tem essa questão. A mesma coisa o ômega 3. O ômega 3 eu consigo manipular o quanto que eu quero que ele tome daquele suplemento para uma ação de ataque, para uma ação de manutenção. Talvez seja diferente se ele for comer. Sim, aí se ele for comer o peixe, aí ele vai falar assim, tá bom, vou comer peixe. Aí peixe frito, um monte de peixe, aí não, aí vai piorar em outra situação. Então, de fato, tem momentos que é importante mesmo essa base, sabe? E para quem não conhece, a gente tem a cúrcuma em cápsula, tá? Então, hoje é muito prático, você consegue levar e tomar durante o seu dia. Então, é um facilitador. Mas eu gostei muito do que você trouxe de, em paralelo, criando o hábito de comer a raiz, né? Esse não fica dependente de um suplemento, mas acho que é um start bem legal. E falando do peixe, você trouxe essa questão do frito, mas além disso, né, o peixe que a gente come hoje não é aquele peixe que se pescava lá atrás, que ficava no rio. Tudo em cativeiro, né? É criado em cativeiro, com ração que você nem sabe o que é. Então, assim, ele não desenvolve todas as características nutricionais que um peixe de antigamente que nossos pais comiam, né? Então, acho que isso é um pouco, tem um impacto, né? Quando você pega hoje o ômega, a qualidade dos ômegas, aí é um peixe realmente de águas profundas, um peixe que traz a quantidade ali, um produto de qualidade, né? Você garante que ele está absorvendo, que ele está recebendo selo sem metais selo também. Sem metais, selo internacional de qualidade, né? De pureza. Exatamente. E uma coisa importante, se você consumir um ômega 3 de qualidade, ele tem uma tecnologia que chama odor free. Você não sente nem o cheiro e nem o retrogosto, que é muito impeditivo. Muita gente que chega na loja lá, fala, mas eu não gosto, porque vem aquele gosto de peixe. Não está comprando o ômega 3 correto. Por isso a importância também de ter essa assessoria na loja. Isso é importantíssimo. E legal, você puder trazer também, Gleice, a questão do ômega, a gente tem o EPA e o DHA. É uma dúvida muito comum do pessoal, né? Porque eles são complementares ali, não é a mesma coisa. Sempre ali ele está em conjunto. Então depende bastante do cenário, né? Certo. O que o paciente vai me trazer de queixa ou eu vou ver de necessidade. Então, quando a gente pensa num processo inflamatório, eu vou dar preferência com uma concentração maior em EPA do que DHA. Sempre vai ter ali um pouco de DHA também, mas eu dou mais preferência para EPA, que vai ter essa ação anti-inflamatória. Quando a gente pensa num relato, uma queixa de um paciente com baixa de concentração, cognição, memória, então a gente pensa mais uma porcentagem maior de DHA. Aonde também vai ter EPA. Então, tem alguns suplementos, inclusive, que só vêm de DHA, né? Sim. Mas a maioria é mais esse equilíbrio. Então, quando entra no processo inflamatório, a gente entra com essa porcentagem maior de EPA. Alguns suplementos, inclusive, tem. Então, por exemplo, EPA Plus. Sim. Porque já é para essa questão inflamatória, colesterol e tudo mais, ajuda nesse suporte. Aí, quando às vezes está o DHA Ultra, sempre está relacionado com a parte de cognição, memória, concentração. Mas, quando você está bem e quer tomar um ômega 3 de manutenção, você pode comprar um ômega mais tradicional, que tem uma distribuição ali, um padrão de EPA e DHA, não doses mais altas. Legal, legal. Gente, estamos indo aqui para o final do nosso episódio aqui do podcast.
Foi um prazer te receber aqui, Gleice. Foi muito bom, assim, o tempo passou voando. Acho que assim, a gente tem que combinar mais vezes, porque tem muito assunto pra gente conversar. É muito conteúdo bom, né? Bom, você volta? Com certeza, com temas bombásticos. Show. Galera, então muito obrigado. Fiquem conosco, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo episódio.